Malaquias capítulo 3 será o texto de hoje. Eu reservei aqui 12 versos, tá? Vou trabalhar com ele em conjunto com vocês e tentar explorar o máximo deles aqui com vocês. Malaquias, profeta aqui do Antigo Testamento, dos versos 1 até o versos de número 12, que diz assim, irmãos: E eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e virá de repente ao seu templo. O Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vos desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem suportará o dia de sua vinda? Ou quem poderá ficar de pé quando ele se manifestar? Porque ele é como fogo purificador e como um sabão de lavandeira. E se sentará para refinar e purificar a prata, porque purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata, e trarão ao Senhor oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será grata ao Senhor, como nos dias passados e como nos anos antigos, e me aproximarei de vós para juízo, e testificarei rapidamente contra os feiticeiros e adúlteros, contra os que juram falsamente, e os que defraudam o seu salário, o trabalhador, a viúva e o órfão, e os que fazem injustiça ao estrangeiro, não tendo temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos afastaste dos meus estatutos e não vos guardastes. Voltai-vos para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que voltaremos? Roubará o homem a Deus? Pois vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Em vossos dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, estáis me roubando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento da minha casa. E provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos até que transborde. Repreenderei também por vossa causa o devorador, e não vos destruirá o fruto da terra, nem vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, se não estivermos diante da Tua lei e dos Teus estatutos, Senhor. Que o Senhor possa derramar abundantemente em nossa igreja, Senhor, a Tua lei e os Teus preceitos, os Teus estatutos, Senhor. Que eles nos cubra a cada um de nós, que sejamos servos fiéis a Ti, Senhor, e que a Tua bênção nunca possa sair do nosso meio. Abençoa todos os Teus santos que aqui estão, aqueles que não chegaram aqui até o momento e aqueles que não vão conseguir chegar também, Senhor. Que o Senhor possa estar do início ao fim em nosso culto, ó Pai, como um símbolo da nossa fidelidade também diante de Ti. E nós Te pedimos estas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Podem sentar, santos. Obrigado. Deus abençoe vocês. Então, hoje nós estamos expondo o terceiro capítulo do profeta Malaquias, onde ele traz uma supra importância para a igreja do Antigo Testamento e também para nós do Novo Testamento. O tema que eu vou propor aqui para vocês será a aliança mosaica, uma justiça pactual e a transição para o Novo Testamento. Esse é o tema que eu vou trazer para os santos. Mas o que eu vou defender será que o dízimo não é um ato litúrgico na igreja de Cristo. Essa será a tese que eu vou defender. Na parte da introdução,
o profeta aqui Malaquias, como já disse na semana passada, ele ministra no período pós-exílico, ou seja, aquele período, provavelmente lá do ano 460 a 430 a.C., quando o templo, ali naquele tempo, no tempo de Esdras e Neemias, já havia sido reconstruído. O povo já estava todo vapor, o templo já estava construído, e a vida espiritual de Israel encontrava-se em profundo declínio. Os judeus sempre tiveram altos e baixos, mais baixos do que altos. E esse declínio não é por conta de Deus. Esse declínio é por causa do povo, por causa da sua infidelidade para com Deus. Aí Deus não aceita uma igreja infiel. O que é que ele faz, santos? Ele traz juízo para o povo da aliança. Ele não está trazendo juízo para os gentios, os países que cercavam Israel. Ele estava trazendo juízo para o povo dele, da aliança. Porque ele é pai, e o pai sempre repreende os seus filhos. E essa era a condição que Israel ele se encontrava. O povo retornou do exílio, mas não retornou de coração ao Senhor. O livro ele é estruturado em disputas pactuais. Por que nossa igreja aqui ela é pactual? Porque nós cremos que Deus ele pactuou conosco. Deus ele tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança não pode ser quebrada, nem em ambas as partes, nem por Deus e nem pela igreja. Então diz aqui que nas quais Deus acusa Israel. E Israel responde com incredulidade ao Senhor. E o Senhor prova a sua acusação com base na lei da aliança mosaica. Deus está tratando o povo e olhando para a lei. E vocês têm desprezado-me com as vossas ortopraxias. Não adianta vocês me dizerem que vocês me amam porque eu conheço o interior dos homens. O homem pode cautelar, o homem pode enganar o outro homem, mas ele não consegue enganar a Deus, porque Deus conhece a nossa estrutura biológica, não apenas pela parte externa, mas principalmente, santos, pela parte interna. Ele conhece. Quando a Escritura diz sobre que Deus conhece o coração do homem, não é o órgão que bombeia sangue, o coração. O coração significa, das muitas vezes, a mente, a intenção do homem, que Deus o conhece. Antes mesmo dele pensar, Deus conhece o seu lado cognitivo, o seu lado mental. Deus já sabe de todas as coisas. E Deus sabia que Israel estava em pecados com ele. Então, a acusação do povo de violar a aliança. E quando acontece a reforma protestante no século XVI, irmãos, isso já está lá na frente, século XVI, muitas igrejas nascem do protestantismo histórico. O que significa isso? Algumas pessoas pensam no seguinte: hoje tem milhões e milhões de denominações evangélicas espalhadas pelo mundo todo. Quando alguém se expressa-se dessa forma, você é protestante? A maior parte dos cristãos dizem assim: somos protestantes. Não é verdade, santos. Protestantes nasceu de um desafio de um homem chamado Martinho Lutero, porque quando ele bradou dentro da igreja sobre algumas partes da igreja que estava corrompida, a igreja exclui Martinho Lutero. Esse ato de excluir ele do meio do catolicismo romano, chamaram ele por este ato de protestante, porque Lutero estava protestando contra a doutrina romana. Então esse nome de protestante não foi que Lutero queria isso para ele, isso é um nome péssimo, mas a igreja romana o deu esse título a ele, que ele era um protestante, e não somente ele, todos aqueles que o seguem. Então nós, que somos filhos da reforma, somos chamados de protestante por causa disso. Então as outras alas do cristianismo, como os pentecostais, os neopentecostais, eles não são chamados de protestantes. Somente os reformados é que são chamados de protestantes. E muitas dessas linhas do cristianismo que eu citei aqui, elas têm uma afinidade dentro do texto de Malaquias
com o sistema de dízimos e ofertas como sistema de finanças. Então, essa doutrina não sai de dentro do protestantismo histórico, das igrejas presbiterianas e principalmente das igrejas reformadas canadense e holandesas. Não sai. Esse ensinamento ele grita muito forte dentro do pentecostalismo. Quando exploram o texto de Malaquias, o texto não está falando de finanças, o texto não fala de dinheiro, o texto não fala dessas coisas, mas hoje, quando se vai falar de Malaquias 3, se fala em dinheiro dentro da igreja. Então, essa cosmovisão, ela está altamente corrompida pelas igrejas de hoje, quando vai tratar disso. O texto não está falando disso. O texto está falando de quebra da aliança entre Israel e Deus. Então, quando nós tratamos hoje desse texto, queremos trazer são Malaquias 3 com dízimos e ofertas. Mas, presbítero, o texto está falando de dízimos e ofertas? Mas não é o foco, não é esse. O foco não é esse. O foco é outro. O texto está repartido em 4 pontos. Primeiro ponto, o mensageiro da aliança e o juízo purificador, dos versos 1 ao 5. O ponto 2, a imutabilidade de Deus e a infidelidade de Israel, dos versos 6 e 7. O roubo pactual, os dízimos e as ofertas, dos versos 8 ao 9. E o último, a promessa condicional da aliança mosaica, que está dos versos 10 ao 12. Então, esses são os pontos que Malaquias está tratando com Israel. O profeta vai tratar com Israel sobre esses pontos. Ele vai apelar para Israel retornar, porque se não retorna, Deus vai machucar a nação de Israel. O profeta ele vai para preparar o caminho. E Deus quer perdoar o seu povo, mas o povo tem que arrepender-se dos seus pecados. O primeiro ponto diz: o mensageiro da aliança e o juízo purificador, que está aqui nos versos 1 ao 5. Deus anuncia a vinda de um mensageiro que preparará o caminho do Senhor. O foco do texto não é a prosperidade, mas a purificação do sacerdócio. O sacerdócio está altamente corrompido, santos. Deus não tolera um sacerdócio corrompido. Deus veio tratando, historicamente falando, de Malaquias para trás, de todos aqueles que se usurparam do sacerdócio e não levaram a cabo aquilo que receberam. Aí Deus começa a mostrar a eles que eu não tolero um corrupto no ministério. Então, isto é uma prática do Antigo Testamento. Veja como ele diz no verso 3. Como ele diz no verso 3. Ele purificará os filhos de Levi, no verso 3. Então, é de suma importância que vocês entendam. Ele purificará os filhos de Levi. Porque o texto fala-se da tribo de Levi. Aí vocês vão entender o que é que tem a ver dízimos e ofertas com a tribo de Levi. Por que as outras tribos não contam somente os levitas? Aí o sacerdócio, que estava em posse da administração do templo, estava corrompido. O problema central e o colapso do culto levítico não é a falta de recursos financeiros, não. O sistema sacrificial estava corrompido porque os sacerdotes violaram a lei de Deus, nos versos 1 e 2. E Deus, observando as práticas dos levitas, porque era subdividido, sacerdotes e o sumo sacerdote, os levitas não estavam pactuando com Deus corretamente. O que é que isso nos traz, irmãos, em pleno século 21? Que Deus não tolera um culto falsificado. O culto que Deus prescreveu aos levitas é o mesmo culto nos dias de hoje, agora só com elementos diferentes. O culto do Antigo Testamento era o templo, os sacrifícios, a matança dos animais, a purificação do povo. Nos dias de hoje existe o culto ao Senhor, não matança mais de animais, mas diante de uma liturgia que Deus prescreveu. E quando nós não estamos dentro deste padrão do sistema que Deus estabeleceu, nós estamos em pecados. Deus não está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com Ele próprio. Deus não está preocupado com a glória da igreja, Deus está preocupado com a glória dele, que está sendo ofendida por nós, seres humanos.
Então os levitas estavam machucando a Deus. O cerne da denúncia profética em Malaquias não é econômico, mas cultual e pactual com Deus. O culto é a coisa mais importante, não é os elementos em si, mas o culto e o pacto que Deus fez é de supra importância para com a sua igreja do Antigo Testamento. A crise enfrentada por Israel nesse período pós-exílico não decorre de escassez de recursos, mas da desintegração espiritual do sistema. O sistema está corrompido. Em Israel, sempre teve essa problemática. Isso foi no período do profeta Malaquias. Os profetas, todos eles, quando foram instalados, irmãos, porque Israel estava em pecados, só havia necessidade de ministério profético, porque o povo estava corrompido, santos. Então, esse sistema, quando Cristo chega, no primeiro século, o que é que acontece, irmãos? O sistema está altamente corrompido. Deus não estava mais presente naquele templo. Os sacrifícios que estavam sendo executados estavam sendo em vão, porque o povo já tinha abandonado Deus há muito tempo. Aí quando Cristo profere tais palavras, dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isso era para o povo da aliança, isso não é para incrédulo, porque incrédulo não tem Deus em seus corações. Somente um crente tem Deus em seus corações, e somente Deus trata dessa problemática com a igreja, não é com os ímpios. Então Deus estava falando com crentes, Jesus estava abordando crentes. Vocês me adoram, é verdade, mas somente com falácias, somente verbalizações, somente cânticos, mas as vossas ortopraxias estão muito distantes de mim, afastada bilhões de quilômetros de mim. Isso é Deus falando através de Cristo. Mas aqui no tempo do sacerdócio, ainda em Malaquias, a coisa estava da mesma forma. Então, desde o início do livro, o Senhor não acusa o povo por não sustentar o templo, porque eles tinham que sustentar o templo financeiramente, mas por profanar o culto. Então, estava uma bagunça. Em Malaquias 1, os sacerdotes são diretamente confrontados por oferecerem animais cegos, coxos e doentes. Não pode. Deus não aceita uma oferta podre. Deus não aceita um animal cego. Deus não aceita um animal coxo. Deus não aceita um animal impuro. Tudo de Deus é 100%, queridos. Ele não aceita nada de ruim, é tudo de bom. Então, eles estavam sendo acusados no capítulo 1 por oferecerem tais defeitos. E o que constitui uma violação explícita da lei? Está aqui em Levítico 22. Não se trata de ignorância litúrgica, santos. O que é uma ignorância litúrgica? A ignorância é o afastamento bilateral do conhecimento. Ou seja, se eu sou um ignorante, eu não tenho propriedades das coisas que subsistem. Eu não tenho conhecimento apropriado do que significa a coisa. Então o povo não tinha essa carência. O povo tinha conhecimento prévio de todas as partes do pacto que Deus fez com eles. Então não era ignorância por parte do povo, mas era desprezo consciente pela santidade do culto. O povo estava desprezando o culto. Enquanto a igreja do Novo Testamento se deparar, ter similaridades com Israel, ela continuará em pecados. Qual era o desprezo de Israel? Eles não cultuavam a Deus corretamente. E qual é o pecado da igreja nos dias de hoje? Não é o mesmo? É os mesmos pecados. A igreja continua pecando por causa do culto e acha que culto é um dever do crente. Acha que culto é nessas categorias. Eu vou para a igreja, veja, eu vou para a igreja porque eu sou crente. Você não vai para a igreja porque você é crente. Eu vou para a igreja porque os meus pais são crentes. Você não vai para a igreja porque os seus pais são crentes. Eu vou para a igreja porque a minha esposa ela é crente. Você não vai para a igreja porque sua esposa é crente. Eu vou para a igreja porque o meu marido é crente. Você não vai para a igreja porque seu marido é crente. Você não entendeu nada. É isso que Israel estava tratando. É pacto que vocês fizeram comigo. Pacto não se quebra, santos. Crente pactuou com Cristo na cruz. Israel tinha pactuado com Deus no Monte Sinai.
Deus fez pacto de sangue com eles. O animal era cortado, colocado no chão. Ambos os aliancistas passavam dentro do animal cortado, dizendo assim, olha, está vendo que ele está retalhado no meio? Aquele que quebrar essa aliança vai ser feito com ele. Veja a coisa como era profunda. Eu vou matar da mesma forma aquele que quebrar a minha aliança. E Deus não brinca com o culto dele, santos. Deus não viola a aliança que ele fez. Então a pergunta retórica de Deus: oferecereis pão imundo sobre o meu altar? Vamos continuar fazendo isso? Deus começa a chamar a atenção do povo. Ele revela que o altar ainda funcionava, os sacrifícios ainda eram realizados e o templo ainda recebia ofertas. Era necessário, o culto ainda estava. O problema, portanto, não era a ausência de atividade religiosa, mas a corrupção daquilo que era oferecido. As pessoas estavam levando os aspectos do culto coisas erradas. Hoje nós não levamos animais para a igreja, mas hoje levamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que na liturgia tem confissões de pecados? Você acha que é apenas uma parte para enfeitar a liturgia? Você acha que apenas é uma parte para complementar algo que está vazio? A confissão de pecados no culto significa que você não pode entrar dentro do culto em pecados. Eu não posso entrar dentro de um culto odiando o outro. Eu não posso entrar dentro de um culto com o meu coração inflamado com alguma coisa, em pecados. Eu tenho que pedir perdão a Deus. É a mesma coisa no Antigo Testamento. Deus não permite que entre dentro do culto dele para praticar um culto você estando fora dos padrões que ele delineou. Este era um dos pecados de Israel. Em Malaquias 2, a acusação se aprofunda. No capítulo anterior, Deus declara que a aliança com Levi foi quebrada. Os sacerdotes, que deveriam ser guardiões do conhecimento da lei, tornaram-se antes escândalo, ensinando de forma parcial, interesseira e pragmática. No capítulo 2, veja que coisa interessante, quando ele diz, Malaquias 2:7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e eles devem buscar a lei em sua boca, porque ele é o meu mensageiro. O que isso mostra para os sacerdotes da época? E o que isso reporta para nós em pleno século XXI, irmãos? Eu sempre bato nessa tecla. Eu sempre falo dessas coisas. Eu sempre argumento que isso tem que ser dessa forma. Os sacerdotes, Deus diz que na boca deles é obrigado ter conhecimento. Ele tem que saber explicar as Escrituras. Eles têm que saber aplicar as Escrituras no meio do povo. E os sacerdotes sabiam que tinham que fazer isso, e eles se negligenciavam a dar a verdade à nação. Falsos sacerdotes, porque eles estavam se corrompendo. Deixou de promulgar a verdade, é corrupto, está no estágio de corrupção. Israel estava mergulhado na corrupção. Quando o sacerdote da antiga aliança não se curvava diante da lei, era considerado um fora da lei de Deus, um marginal. Fora da lei são os marginais. Não existe ninguém fora da lei. Todos nós temos que andar nos trilhos da lei de Deus. Se estivermos fora dos trilhos, estamos em amártia, estamos em pecado deliberado. O que é pecado? É uma transgressão pactual que nós fazemos, consciente, racional e voluntária das quebras da lei de Deus. Fazemos isso, estamos cometendo pecado diante de Deus. E nos dias de hoje, irmãos, cultos profanados, pastores altamente fora do esquadro ministerial, e mesmo assim tem a coragem de subir num púlpito e dizer assim: somos ministros de Deus, que Deus tenha misericórdia dessas ovelhas que estão sendo pastoreadas por uns corruptos desses. Então essa mensagem, quando foi trazida pelo profeta, ela não foi dirigida aos gentios, mas sim para o povo da aliança. E esse mesmo povo da aliança do Antigo Testamento, ele repete as ações nos dias de hoje, que é uma mensagem dirigida aos verdadeiros cristãos. Essa mensagem não é para ímpios.
Essa mensagem é para os cristãos que professam a Cristo. Então eu quero compartilhar aqui com essa cosmovisão cristã para a ala reformada, a minha ala. Eu não vou falar das outras alas do cristianismo, eu quero falar da nossa ala reformada, que tem distorcido a verdade bíblica para proteger e blindar os seus interesses com relação ao que nós estamos falando. Isso aqui. Os reformados, somos nós, presbiterianos. Somos nós da ala reformada. A liturgia reformada presbiteriana, principalmente, queridos, da ala da IPB, que chama-se Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa linha de entendimento, está fora desse contexto. Eles fugiram totalmente assim do seu padrão original bíblico. Não é todas, mas a maior parte das igrejas presbiterianas reformadas estão totalmente fora do esquadro ministerial, fora daquilo que um dia ele foi promulgado a fazer. São pessoas cantando e louvando como se fossem shows dentro da igreja, cânticos solos e não cânticos congregacionais. Isso acontece hoje dentro das igrejas. São pregadores não autorizados a ministrar a pregação num culto solene. Não tem isso. A igreja muitas das vezes coloca pessoas não federativas para estar pregando dentro de um culto. Então, observa que dentro da liturgia de um culto, Deus ele não perdoa. A liturgia tem que ser cumprida 100%. Por que um membro não pode pregar o evangelho no dia de culto? Como na boa parte das igrejas a gente vê, membros subindo em um púlpito de domingo e pregando para a igreja. Porque eles não foram chamados para isso. Eles não têm uma palavra federatividade para fazer essas coisas. Não tem autoridade dada por Deus para fazer isso. Aí o pastor chega e diz assim: eu tenho autoridade para dar a quem eu quiser a pregação. Ele não pode fazer isso. O pastor da igreja, ele é um servo da igreja. Ele não manda da igreja, queridos. O pastor ele foi chamado para copiar e executar o que a Escritura manda, mas não ele mandar e fazer o que ele quer. Então, dentro dessas normas, as igrejas também estão fora desse padrão. As igrejas presbiterianas, como aqui também é, como também a ala presbiteriana conservadora é pior ainda. Eu falo de experiência, Santos. Eu não estou falando porque alguém me disse, não. Eu falo porque há uma experiência ligada comigo com isso. Então, dentro dessas igrejas, essa que eu citei aqui, a última, onde é mais grave ainda, a conservadora, onde membros sem federatividade pregam como se fosse ministro dentro da igreja. Não pode, queridos. Um membro é separado de um corpo ministerial. Por que há separações de ofícios dentro da igreja? Porque cada atividade compete ao seu ofício. E por que eu posso pregar? Porque eu tenho ofício. É por isso que prego. Porque se não tiver ofício, você não prega. Então, os presbíteros pregam por quê? Porque eles têm ofício para pregarem. Então, é por isso que eles podem pregar. Mas se eu não tenho ofício, eu não posso pregar num dia de domingo no culto. Mas na maior parte das igrejas, e nessas que eu estou citando aqui, isso acontece, infelizmente. A função pedagógica e mediadora do Antigo Testamento, o sacerdócio, ela foi pervertida, transformando o culto em um rito vazio, desassociado da justiça, da infidelidade e do temor ao Senhor. Então, esses pontos estão dentro da igreja contemporânea de hoje. Eu bati tanto nisso, não pode, essa pessoa não pode estar expondo, não pode estar pregando esses cânticos antropocêntricos, não pode cantar esse tipo de cântico que está trazido para dentro da igreja, está em pecados, mas está contaminada a igreja, santos. A igreja está contaminada. Os judeus estavam contaminados por essas questões. A corrupção sacerdotal, ela produziu um efeito em cadeia, efeito dominó. Quando bate em um, vai derrubando os demais. Quando o sacerdócio se tornou infiel, o povo ele perdeu a referência espiritual. Perde, irmãos. Eu escutei um testemunho de uma pessoa que ela disse: o meu pastor disse assim, olha, num púlpito: eu não gosto de ler. Meu Deus do céu, como é que um líder que se diz pastor chega num púlpito, tem uma coragem, ele é muito corajoso, eu não tenho essa coragem, de dizer assim:
eu não gosto de ler. Claro, irmão, se ele não gosta de ler, ele não tem nenhum conhecimento, nenhuma intimidade com esse livro aqui. Pode ter certeza disso. E como é que fica uma igreja que tem um líder que diz que eu não gosto de ler, eu não gosto de me apropriar-me disso aqui? Coitada dessa igreja. A cara da igreja é a cara de quem? Do pastor. O homem nunca indicou um livro para os membros lerem. O que é que esse homem vai dar? Falso ministro, falso líder, falso pastor. É estes problemas que estavam acontecendo dentro de Israel. Só que Israel não era falta de conhecimento. Hoje é uma falta de conhecimento terrível. Falta de conhecimento é pecado. Sempre foi pecado, queridos. E por que é pecado? Porque você deixa de se apropriar-se das coisas que você foi chamado. Então, deste ponto, Israel e muitas igrejas contemporâneas estão em pecados. Essa corrupção sacerdotal, ela produziu isso. Aí nesse texto de Malaquias 3, deve ser lido a denúncia sobre dízimos e ofertas. Ele não surge como um apelo financeiro, não, mas como uma evidência do colapso do sistema levítico, porque eles tinham uma finalidade daquilo dali, santos. Houve uma finalidade. Os dízimos eram parte integrante da estrutura cultual, destinados à manutenção dos levitas, para que se dedicassem integralmente ao serviço no templo. Foi para isso que o dízimo foi feito, queridos. Aí eu fico muito triste quando eu escuto reformados, gabaritados, intelectuais, apoiando que dízimo é um apoio do Novo Testamento, como pastores presbiterianos que fizeram até livros sobre o dízimo, defendendo que o dízimo é uma prática da igreja do Novo Testamento. Será que esses homens nunca fizeram hermenêutica na vida? Esses homens não conhecem os princípios exegéticos do texto, que eu não posso adulterar o texto, porque para eu tentar trazer aquilo que está lá atrás do Antigo Testamento e jogar aqui na igreja, é um estupro que eu estou fazendo da Escritura. Crentes não são estupradores, crentes são fiéis à interpretação das Escrituras. Então, este problema não era financeiro, o problema era pactual com Deus. O ponto 2 diz a imutabilidade de Deus e a infidelidade de Israel. O texto diz assim, 6 ao 7. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que eles não são consumidos? Mesmo sendo infiéis, porque Deus disse, eu não mudo, eu continuo da minha postura de fidelidade. Vocês são infiéis, vocês pedem para apanhar, mas eu continuo mesmo. Um dos atributos de Deus, imutabilidade, ele não tem como mudar. As coisas externas podem estar caindo, as coisas externas podem estar em entrada de evolução contrária, e Deus não muda. Não tem como mudá-lo, santos. Impossível de mudar Deus, porque Deus é imutável. Quem muda somos nós. Hoje eu sou fiel e amanhã talvez eu seja infiel. Então existe essa mudança no ser humano. A imutabilidade divina é o fundamento da preservação de Israel, enquanto nação pactual. Que o texto não fala da igreja, mas dos filhos de Jacó. Eu não posso penetrar a igreja nesse texto, como se fazem hoje. Colocam a igreja nesse texto. Esse texto é altamente judaico. Esse texto é altamente pactual. É tanto que ele diz, filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Não é Israel, queridos. Isso é para Israel. O chamado ao arrependimento é retornar à lei, não é a fé evangélica. O propósito ali é que o povo estava quebrando a lei, não tem nada a ver com fé evangélica. Aqui está falando de fé judaica, retornar à lei. O parâmetro é a aliança do Sinai. E qual é o pacto que Deus fez com eles lá atrás? Não foi esse? Não foi a aliança que Deus fez com os judeus? Vocês vão entender qual é o propósito desse dízimo, qual é o propósito da quebra do povo. Aí o ponto 3, que está dos versos 8 ao 9, diz, roubará o homem a Deus? Ele está perguntando. Todavia, vós me roubais. Deus começa a acusar o povo. Aí agora entra na argumentação principal. Vocês estão me furtando. Vocês estão tirando de mim alguma coisa.
Vocês estão em pecados, porque aquilo que nós amarramos lá atrás foi desfeito. Então é por isso que o profeta diz: roubará o homem a Deus? E ele diz: todavia vós me roubais. O termo roubo deve ser entendido de uma parte jurídica, dentro de um pacto mosaico. O dízimo não é apresentado como um mandamento moral universal, mas como um tributo teocrático destinado a 3 coisas. Por isso que ele não pode ser chamado de universal, porque se fosse universal, abrangeria não somente Israel, mas todas as nações, em todas as épocas, até chegar aos nossos dias. Mas Deus, ele fechou o cerco e disse: não é universal, é local, ele é pactual. Então, como assim? 3 partes: sustento dos levitas, manutenção do culto e assistência social dentro da teocracia israelita. É para isso que serve o dízimo. Sempre foi isso, não foi outra coisa não. Então servia para o sustento dos levitas, manutenção do culto e assistência social dentro da teocracia. Então o dízimo era territorial, nacional, agrário, vinculado ao templo, administrado pela tribo de Levi, e nenhum desses elementos existe dentro do Novo Testamento. Não existe nenhum elemento de manutenção, não existe nenhum elemento de sustento dos levitas, porque não tem levitas mais, e nem a teocracia israelita, porque a igreja, ela sai dentro de Israel, não tem mais vínculo com Israel, santos. Então essa foi a pancada que Deus disse: roubará o homem a Deus? É por isso que eles estavam roubando, porque estavam deixando de sustentar os levitas, a manutenção do culto não estava sendo feita e a assistência social não estava sendo realizada. E para isso que o dízimo foi constituído. Eles deixaram de fazer isso. Quando eles deixaram de fazer isso, Deus disse: vocês estão me roubando, estão deixando de fazer aquilo que eu prescrevi para que vocês fizessem. Números 18, irmãos, se vocês querem entender isso, é Números 18. A resposta não está em Malaquias, a resposta está em Números 18. É um texto legislativo dado após as rebeliões de Corá, de Datã e de Abirão, que está aqui em Números 16. O objetivo central do capítulo é regular o acesso ao santuário e definir quem poderia servir no culto sem incorrer em juízo. Quer dizer, Deus, eu estou ensinando vocês a andarem, porque eu não quero bater em vocês. Eu quero que vocês façam o trilho correto, andem correto diante de mim. É para isso que eu instituí isso. Então aqui não possui nenhuma estrutura com a igreja do Novo Testamento. O desvio dos sacerdotes da antiga aliança é semelhante aos pastores nos dias de hoje. Semelhante, agora entra uma semelhança, que eles lá atrás estavam desviando, não estavam fazendo a coisa fluir. Hoje, os líderes fazem uma coisa bem similar, enganam o povo de Deus com essas questões financeiras, ameaçando o povo de Deus com falsas advertências e prometendo ao povo de Deus coisa que Deus não pode dar, irmãos. Eu fui visitar uma casa, na época, de uma pessoa, de uma senhora, e essa mulher, ela era assim, fiel aos dízimos. Aos dízimos ela era fiel. Ela ganhava um salário mínimo, ela dava até mais de 10% para a igreja. Era aquela mulher que dizia assim: pode, na minha casa está se acabando de tudo, mas o dinheiro do dízimo eu tenho que dar para a igreja. Porque ela entendia, se eu não der o dízimo, essas aplicações de Malaquias podem cair sobre mim. Aí quando eu entrei na casa dela, irmão, eu não tenho esse hábito de olhar o que tem na casa da pessoa. Mas quando nós estudamos a vida da irmã, que ela era muito rígida com relação ao dízimo, aí eu olhei para a casa dela, né? Móveis, tudo da casa dela, eu dei aquele olhar e copiei tudo, porque eu vou ter que ajudá-la, ela precisava de ajuda. Aí quando eu fotografei a casa todinha, eu disse: agora vamos fazer a visita pastoral. A senhora crê no dízimo? Ela disse: eu creio. Por que a senhora crê? Porque é uma determinação de Deus, e quem não der está em pecados. Porque ela já sabia o que eu pensava, né? Eu disse: mas quem disse isso, a senhora? Ela fez: a escritura. A senhora pode mostrar? Aí ela abriu o texto, esse aqui de Malaquias 3. Eu disse: olha o que o texto diz, olha. Aquele que dá o dízimo não terá um lugar para guardar tanta bênção que Deus vai dar. E quando eu estou olhando aqui para a tua casa, me perdoe, eu não estou vendo nada de bom aqui nessa casa. Móveis velhos, a casa maltratada,
E cadê as bonanças de Deus que não está caindo sobre a senhora? Você pode me explicar isso? Pode me explicar? Olha o que o texto diz aqui, ó. O mesmo texto que a senhora está dizendo que Deus vai dar, aqui está dizendo que isso vai ter que acontecer na vida dos dizimistas. Todo dizimista do Antigo Testamento tinha uma vida próspera. Os judeus tinham uma vida próspera. Vivia bem de vida. Porque Deus abençoava por causa dos dízimos. E por que a igreja de hoje, a maior parte dos dizimistas são pobres? Vivem em estado de miséria, pedindo ajuda na igreja, auxílio nas igrejas. Não tem muito, não tem nem casa para morar. Não tem uma boa alimentação. Não tem boas vestes. Por quê? O texto responde, querido, não foi feito para nós. Nós adulteramos o processo daquilo que Deus escreveu. Então eu tentei passar para ela que isso era uma realidade. Essa cosmovisão ela é trazida para a igreja de hoje. O capítulo estabelece 3 distinções fundamentais: sacerdotes da tribo de Levi, os próprios levitas e as demais tribos estão envolvidas com dízimo. Lembrando a vocês, sacerdotes, os levitas e as demais tribos. Essa distinção é essencial em Números 18 para compreender o dízimo, para compreender o texto. Então ele entra dizendo assim: a promessa condicional da aliança mosaica, que está nos versos 10 a 12, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Veja que confusão, santos. A casa do tesouro não é a igreja. A casa do tesouro é o templo de Israel, onde os levitas trabalhavam ali dentro. Essa é a casa do tesouro. Mas quando os pastores de hoje dizem assim: tragam seus dízimos para a igreja, aqui é a casa do tesouro, eles estão estuprando o texto. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a casa do tesouro é o templo de Israel. Existia um compartimento que se guardava esses utensílios. Então, o que está vendo com a igreja? Por que ela diz isso? Porque essas pessoas querem dinheiro na igreja. Eles estão manipulando a mente das pessoas. E uma vez eu falei com um pastor da igreja conservadora, falando sobre isso. Ele ficou tão irritado comigo que ele disse: então me diga o seguinte, Clécio, como você pastorearia uma igreja sem dinheiro? Eu disse: eu não disse que a igreja não deve ser pastora sem dinheiro. Ela deve ser pastora com dinheiro. Tá bom, se não tem dízimos, como é que ela vai pagar as dívidas dela? Me diz aí, gênio. Eu disse: vou te dar a resposta. Paulo disse: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Eu posso dar muito mais de 10% para a igreja se eu quiser. Agora, eu não sou obrigado a dar 10% para a igreja, porque isso não é Bíblia. Dízimo está na aliança judaica, as ofertas estão na igreja. Eu posso dar muito mais em oferta do que eu dou em dízimo. É obrigado a dar dinheiro para a igreja? Não, não é obrigação, é um dever nosso para ajudar a igreja a se desenvolver. Agora, que essa doutrina, ela não pode ser aplicada da igreja para causar terror aos membros. Que ela causa terror psicológico. Se eu não der, o devorador vai entrar na minha casa. A não ser que ele tenha broca nos dentes, né, para roer armário, para comer portas, porque é dessa forma, que ameaçando os membros da igreja. Então essa cosmovisão, por falta desse conhecimento prévio, estão errados. Veja o que o Senhor diz, que a casa do tesouro não era a igreja, mas os armazéns do templo. A promessa de bênção materiais está ligada às sanções da aliança, em Deuteronômio 28. Chuvas, colheitas e proteção da terra eu vou dar para esse povo, porque esse povo me devolve, eles dão o dízimo, então eu dou para eles chuvas, eu dou para eles colheitas. O que é a festa do Pentecostes, irmãos? Não é a festa da colheita? 50 dias, eles fazem aquela festa da colheita, aí Deus abençoa os judeus são prósperos, e não somente entre Israel, fora dele. Aí Deus abençoava os judeus, por causa dessas promessas que Deus fez com eles. O próprio texto mostra que as bênçãos prometidas são agrícolas e territoriais, os que confirmam que se trata de uma promessa restrita a Israel na terra. Aí você entende, o povo quando retorna para Israel, as tribos estão sendo divididas, são 12 tribos, e Deus disse: tribo de Dan vai ganhar tal terra, a tribo de Benjamim vai ganhar tal terra, e começou a dividir as terras. Aí quando chegou na tribo de Levi, o sacerdote disse: não tem porção para vocês. Ou seja, vocês não vão ganhar terra nenhuma. As 11 ganharam. Mas por quê? Porque a herança de vocês
Sou eu, o Senhor. Eu sou a herança de vocês. Eu vou manter vocês. Os outros não, eles têm que trabalharem. Mas vocês, levitas, eu vou sustentar vocês. Vocês vão trabalhar exclusivamente para mim. Eles vão construir o templo. E vocês vão morar dentro do templo. Vocês vão ser o povo sacerdotal. Vai preparar o culto para mim, com relação ao meu povo. Então a nação toda vai sustentar vocês. Como vai sustentar vocês? Trazendo todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa. O quê? O templo. A igreja não. Deus falou isso, queridos. Eu não posso pegar uma propriedade que não é minha, e chama-se furto. Se eu entrar numa propriedade e pegar um objeto daquela casa e tirar ela à força, isso é furto. E se o dono vê, é roubo. O que é que nós estamos fazendo? Estamos roubando uma coisa que não pertence à igreja. Queremos dizer que uma coisa que não é da igreja, é da igreja. Não pode, queridos. Aí eu disse, pastor, sabe qual é a melhor maneira de a igreja ser sustentada? É com as ofertas dos santos. Mas Clésio, se eu for dizer isso para a igreja, esses irmãos vão querer trazer aqui de 2 a 5 reais. Eu digo, não, que ele vai não. Porque da mesma perspectiva que eles trazem os 10%, eles vão trazer com essa mesma perspectiva, agora com ofertas. Porque eles são crentes, eles são ímpios não. Agora o que não pode é você estar mentindo para eles. O seu papel foi, da sua boca, falar o conhecimento da verdade para eles. O verdadeiro crente, irmãos, oferta na igreja, porque ele entende que ela tem que se desenvolver. Não é com dízimo, queridos. Isso é um engano dos falsos ministros. E até de verdadeiros ministros que estão envolvidos com essa corrupção dentro da igreja. Então, isso é o que estava sendo tratado dentro de Israel. A exclusão dos levitas da herança foi por causa disso. Eles não receberam território, não herdaram terra produtiva e não possuíam meios autônomos de substância agrícola para trabalharem. Então, como é que eles iriam se manter? Não é pelos dízimos, rapaz. Não é pelas ofertas que o povo ia trazer para eles. Essa exclusão não foi injustiça, mas uma designação teológica da parte de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo, queridos. Aí quando eu vejo hoje as igrejas, principalmente as pentecostais, que as pessoas são muito fiéis nos dízimos, irmãos, e ofertas. Não é pecado os pentecostais querer dar o dinheiro da igreja. Não é pecado isso. Agora é a forma que é dado na igreja que está errada. O pastor jamais ele pode estar num púlpito dizendo que o dízimo ele é para a igreja. E quem não dá dízimo está em pecados. Eu já vi o cara dizer que o dizimista, quando ele não dá dízimo, ele perde salvação. Veja que absurdo. É um absurdo isso dentro da igreja. Mas é o que mais se fala aí fora. As pessoas têm trazido um falso evangelho, colocado na mente de pessoas leigas, ignorantes, porque eles são leigos, né? Não conhecem da verdade. Eles precisam se libertar desse engano, santos. O conhecimento, irmãos, ele tem uma potência de libertar o indivíduo do engano. O conhecimento faz isso. Por quê? Porque o avesso disso é a ignorância, que é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento te deixa, preso, escravo. O esperto domina a massa. Ele é esperto, ele não é inteligente. Porque o inteligente não faz isso não, santos. Ele ajuda as pessoas. Isso é esperteza dos líderes. Fazer uma desgraça dessa no meio da igreja dele. Então, o que é que Deus está dizendo? Que os levitas tinham uma herança da parte de Deus. E essa herança é chamada de dízimo. Que o povo trazia para eles, para que eles pudessem viver. Os filhos de Levi, a Bíblia chama filhos de Levi, quer dizer que são todos aqueles que compõem a tribo levítica. Um erro nosso hoje, das igrejas. Um cara que toca instrumento musical na igreja, ele é chamado de levita. Por que ele é chamado de levita? Porque ele está tocando um instrumento musical. Porque os levitas lá atrás tocavam instrumentos musicais, faziam os sacrifícios, cuidavam do templo. E uma vez, ironicamente, né, estava no meio batista, e eu perguntei ao indivíduo que ele se denominava um levita, porque ele tocava baixo, ou era guitarra. Eu confundo baixo com guitarra.
E eu, ironicamente, brincando para ele, você é um levita? Ele falou, graças a Deus. Eu disse, Deus não está envolvido com isso não, rapaz. Mostra o teu documento. Mostra o documento teu, a tua identidade. Aí está lá, tu nasceste aqui, ó, Jaboatão dos Guararapes. Aqui não está dizendo que tu nasceste em Israel, não. Levita é aquele que nasceu em Israel, que compõe a tribo de Levi. Então você não é um levita, você é um cara de Jaboatão, tá? Que toca um baixo na igreja, que é músico da igreja. Acabar com essas besteiras, rapaz. A igreja está mergulhada em falácias, em bobagens. Então as verdades que eram para ser transformadas na igreja, elas não são, porque as pessoas foram enganadas. Então o dízimo aqui funcionava como salário cultual, imposto teocrático e meio de subsistência institucional. Então, para isso servia o dízimo. Portanto, retirar o dízimo dos levitas era equivalente a negar o direito de sobrevivência. Como é que eles iriam sobreviver? Com os dízimos e com as ofertas. Então, este vínculo aqui em Malaquias do dízimo ao serviço do tabernáculo, como ele diz, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação, em Números 18 e 21. Para que serve o dízimo? Pelo serviço que eles prestam. E o serviço da tenda da congregação, a tenda da congregação é o templo, que eles trabalhavam lá dentro. Eles não trabalhavam de graça, não, eles ganhavam. E ganhava muito com isso, santos. Imaginem a cultura nossa como é defeituosa. O dízimo é todos os meses. Todos os meses. Mas você não pode chegar lá, nessas igrejas que cobram dízimo, com um cabrito. Olha, esse aqui é meu cabrito que eu estou trazendo para trazer como dízimo. Isso aqui é feijão da minha plantação que eu tenho, eu colhi e estou trazendo para você. Eles não aceitam isso, porque o dízimo lá era isso no Antigo Testamento. Animais, alimentação, tinha prata e ouro, mas a maior parte era essa. E o dízimo era uma vez por ano, irmão. E ainda sobrava, olha, ainda sobrava o ano todinho. Ele trazia uma vez por ano, uma vez só. O templo ficava abarrotado. Quando chegava o próximo dízimo, ainda tinha. Porque a nação todinha trazia, meu irmão. Olha que bênção, a nação todinha cobria a tenda, que era o templo. Então os levitas não passavam fome. Tinha roupas, tinha prata, tinha tudo isso. Viviam bem, regaladamente, porque Deus era provisório. Trazia provisão para com eles. Eles viviam bem. Financeiramente, olha, toda a nação era próspera, rica. Judeus eram ricos, porque Deus fazia isso com eles. Então esse era o objetivo do dízimo, era que os sacerdotes pudessem trabalhar sossegados, não passasse necessidade. Mas o que é que está acontecendo em Malaquias 3? Isso começou a cair, irmãos. Eles não estavam mais dando corretamente o dízimo. Não estavam trazendo corretamente, santos. Aí Deus começa a bater neles. Roubará o homem a Deus? Por que vocês não trazem o dízimo que tem que trazer para os levitas? Eles estão passando necessidades. E por causa disso, os sacerdotes também violavam a lei, entrando em corrupção. Veja, tanto os sacerdotes estavam errados, como a nação estava errada diante de Deus. Então o vínculo era para isso. O dízimo não sustentava o ensino genérico, missões ou assistência universal, mas um sistema ritual específico, temporário e tipológico, principalmente tipológico. Então o dízimo ele servia para estas finalidades. Aí você diz, mas isso está dentro do Antigo Testamento. Não, irmão, não está apenas dentro do Antigo Testamento, está dentro do Novo Testamento, com duas observações. Aí a pessoa pode chegar assim e dizer, Clécio, Jesus disse que tem que dar o dízimo. E digo, claro que ele disse isso, e eu concordo com ele também. Agora, tu tem que observar o ponto de partida inicial que Jesus disse isso. Jesus disse que tem que dar o dízimo, porque Jesus estava no tempo da lei. Jesus estava no tempo onde a lei funcionava. Tinha o templo, estava erguido, os sacrifícios estavam rolando, então era necessário que os judeus pudessem dar o dízimo. Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então, o que é que a lei diz como cumprimento? Tem que dar o dízimo. A falta de compreensão dos judeus em aceitar essas verdades. Os judeus tinham outra resistência fora o dízimo, eram os impostos, porque Roma cobrava impostos. Aí pegaram Jesus e disseram, é lícito, Jesus, dar tributo a César? Está lá na esfinge, olha, o denário.
O imperador é chamado de semideus. Nós vamos dar impostos ao semideus, Jesus? É isso que está dizendo? Nós, judeus, não se dobramos diante de divindade, não. Somente o Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, me dá uma esfinge, me dá uma moeda, um denário desse. Aí deram. Quem é essa imagem aqui? Ele disse, César, pronto, dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. O culto é de Deus. O imposto é de César, então pague o imposto dele. Vocês não estão em pecados, não. O pecado aqui em Malaquias 3 é isso que vocês não querem fazer. O imposto do templo tem que ser pago. E eles não estavam pagando, que era o dízimo. O texto do Novo Testamento, irmãos, que apoia isso que eu estou te dizendo, é um livro que não tem uma autoria definida. Eu acredito, sem bases nenhuma, que esse texto pode ser escrito pelo apóstolo Paulo. Pode ser. Eu não estou afirmando que foi o apóstolo Paulo. Porque a Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, foi escrita e tratou com a mesma cosmovisão que Números 18. Vejamos dentro desse conceito do Novo Testamento, que o dízimo aqui tem 3 observações cruciais, que são: quem pode recolher o dízimo, qual é o povo designado para receber o dízimo, e quem pode dar o dízimo. Então diz assim o texto, versículo 5, Hebreus capítulo 5, ele explica este fato, reportando aquilo que está lá atrás no Antigo Testamento. E por que nós não observamos isso? Que diz assim, Santos, 7 e versos 5 de Hebreus. E, na verdade, os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher do povo os dízimos segundo a lei, ou seja, dos seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Veja o que é que o texto diz, irmãos. Verdadeiramente que aqueles que dentre os filhos de Levi, ou seja, os levitas, que recebem o ofício do sacerdócio, apenas o sacerdócio, tem ordem de tomar o dízimo. Quem toma o dízimo são os sacerdotes. Quem pode tocar nesses dízimos são os sacerdotes. Quem pode recolher esses dízimos são os sacerdotes. Hoje tem presbítero, diácono, auxiliar, membros que tocam nisso, dizendo assim, que eles podem fazer isso. Mas o texto é enfático que diz, tem ordem segundo a lei. A lei prescreve quem pode tocar nele. E ela diz, não é a igreja, é os sacerdotes que podem tocar nele. Então, nós observamos aqui esses pontos. Quem pode tocar? Quem pode dar? Quem dá o dízimo? Israel. Quando ele diz, isto é de seus irmãos. Quem são esses irmãos? Não são o povo de Israel, santos? É o povo de Israel. Então, quando Malaquias dá esse checkmate, essa acusação aqui, ele está falando do povo da aliança. Aqui não existe classe levítica a ser sustentada por impostos religiosos na igreja. Não tem. Não existe base legal para reproduzir Números 18 dentro da igreja. Porque não tem templo. Tem templo aqui? Não tem templo. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, que é o templo. Não tem templo. Quem pode tocar nos dízimos são os sacerdotes, os levitas. Aqui não tem levitas, aqui não tem sacerdotes. E quem dá o dízimo são o povo de Israel. Aqui não tem nenhum israelita, então como é que eu vou dar dízimo, queridos? Quer dizer, pontos de iniciação desse, e a pessoa não consegue olhar corretamente para o texto. O sustento ministerial do Novo Testamento aqui ocorre por estas condições. Sem essas condições, não tem como com dízimos. Então, é uma impossibilidade de transferência para a igreja do Novo Testamento. Não há tribo sacerdotal, não há templo físico, não há um sistema de sacrifício, e todos os crentes do Novo Testamento são sacerdotes, como Pedro disse em capítulo 2, 5, 7, até o 9, que todos nós somos sacerdotes.
então não há mais necessidade nenhuma de ter este trabalho dentro da igreja. O que Malaquias decorre aqui no texto, que o foco não é esse de dízimos, o foco é a quebra do pacto que ele está mostrando, e quando ele vai chegando no final, ele vai desdobrar e falar da infidelidade do povo com relação a Deus. É este ponto de partida que ele quer trazer para a igreja do Novo Testamento, que nós não podemos estarmos em desobediência para com Deus. A infidelidade da nação israelita foi porque eles quebraram o pacto com Deus. O que isso reporta para nós hoje, santos? Tirando a parte financeira, que não é esse o foco do texto, é a quebra de aliança que nós fazemos com Deus. O que é uma quebra de aliança? É um voto que eu fiz a Deus que eu não estou cumprindo diante de Deus. Por exemplo, quando há batismo na igreja, o profeta e o liturgo estão trocando informações um com o outro. Quando ele faz perguntas ao indivíduo que vai fazer a sua confissão de fé, ele promete que vai cumprir todos os votos pactuais com Deus. Mas no decorrer da vida espiritual, santos, esses pactos são quebrados. Qual é o conselho que o profeta dá com relação a isso, santos? Qual é o conselho que o colégio apostólico ele dá com relação a isso? É que nós temos que ter uma percepção de quem é Deus. Talvez a nossa cosmovisão com relação ao Senhor não seja aquela cosmovisão perfeita. Eu ainda não entendi quem é Deus. Eu ainda não entendi o que Ele é. Eu ainda não compreendi o que é o culto. Mas a igreja local daqui, ela não tem essa provisão. Ela tem conhecimento do que é culto. Porque eu sempre falo nisso. Tanto nos sábados, na doutrina, como hoje no culto, eu sempre bato nessa tecla, santos. Culto é vida. A vida ligada ao Criador. O culto é uma expressão máxima do crente para com o seu Senhor. O culto é uma expressão tão pactual, porque ele está relacionada à morte de Cristo. A morte de Cristo propiciou o que ela propicia? Perdão de pecados. O que é o pecado aqui? É aquela ferramenta que foi criada para matar as pessoas. O pecado mata, ele não brinca de matar, ele mata. É tanto que os cemitérios estão cheios de pessoas, não é por causa dele? Então a quebra que Deus fez na cruz com o ser humano, na morte de Cristo, propiciou ao pecador que ele não morrerá eternamente. Coisa boa. Fez com que ele se tornasse uma nova criatura, que é o novo nascimento. Fez com que ele se tornasse uma semelhança da imagem do seu Filho, porque é isso que nós estamos sendo formados. A imagem perfeita de Cristo está sendo produzida em nós. E um dia essa imagem ela vai chegar num nível perfeito diante de Deus, que ele vai se unir à cabeça que é Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. Você veja que coisas que são proporcionadas quando eu entendo o que é Deus, quando eu entendo quem é Deus, quando eu entendo o que Deus quer conosco. Então este pacto que foi quebrado por Israel foi um pacto de sangue, como também no Novo Testamento é pacto de sangue. A hemorragia de Cristo, sangue que foi derramado em nosso favor. Sangue, irmãos, ele morreu de fato, ele não brincou de morrer não. Ele deu a vida dele por nós. Quando ele morre, o pacto foi completo. O texto diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. Ou quer dizer, a aliança foi feita conosco. E por que eu vivo ainda como um morto, irmãos? Por que eu penso feito um morto? Por que eu como feito um morto? Por que eu respiro feito um morto? Por que eu sirvo a Deus como um morto? Por quê? Porque se tudo foi feito novo para mim, para nós, igreja, e que o culto é uma expressão de louvor a Deus, não é só cantar, mas é viver, por que nós não vivemos de acordo com os preceitos da lei de Deus? Por que nós não conseguimos fazer isso, santos? Não é por falta de doutrina, santos. Não é. Esse pecado eu não vou levar para o túmulo.
porque eu me esforço bastante para que vocês tenham conhecimento dessas verdades. Malaquias está chamando o povo ao arrependimento. A mensagem para a igreja, santos, é uma mensagem similar para a igreja do Novo Testamento. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos pecados nossos, para que possamos servir a Deus como Deus quer. Não é como o líder quer, é como Deus quer, santos. Ele prescreveu a forma de ser adorado. Existe uma forma, ou uma forma que ele criou, que não pode mudar. A forma dos meus pés é 42, 43. Eu não posso colocar um 44 e nem um 41, porque ou vai ficar muito apertado, ou vai ficar muito folgado. A forma é essa. E a forma de Deus tratar os crentes é dessa forma. A forma da igreja é essa. Não pode haver adulteração, santos. Não pode haver. Que nós possamos fazer uma autorreflexão daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Cada um devemos pensar em Deus. Cada um devemos fazer altas reflexões daquilo que nós somos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esse momento, onde o teu povo está reunido em culto, e nós te louvamos por isso, Senhor. O culto é teu, Senhor, e nós somos os teus servos. Abençoa cada um de nós cada vez mais, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, como nós estamos ofendendo a tua santa lei. Que nós possamos te amar diante da beleza da tua santidade e das tuas leis, Senhor. Abençoa os teus santos que aqui estão, aqueles que não conseguiram chegar aqui, Senhor. Abençoa eles também, não somente nós aqui de Prazeres, mas também todos os crentes que estão espalhados universalmente te adorando, os teus crentes fiéis, os teus eleitos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.